Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve. Professor André Vinícius, Geografia aqui com vocês. Mais uma análise e correção de questão do Enem, desse aqui de 2019, da prova de primeira aplicação. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global, da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais. Então ele vem falando sobre uma reestruturação global, porém que isso depende ainda dos grandes grupos transnacionais. Promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 1980 a 2000. Então, o fluxo dessa produção e investimento fala aqui dos países do leste asiático. Então, aqui, principalmente, a gente tem que se lembrar de quem? Dos tigres, certo? Dos tigres ou os novos tigres asiáticos, nesse período aqui de 80 a 2000, vai chegar tardiamente nos países latino-americanos, então Chile, México, Brasil, é que vai ter uma ampliação e a chegada maior dessas multinacionais ou transnacionais para cá nos anos 80 aos anos 2000, e a mesma coisa aqui nesse leste asiático, tá? A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre dispersão espacial e, tá? Então ele está falando aqui sobre essa transformação, nesse deslocamento geográfico das indústrias e a dispersão espacial, né? E também o quê? Vejam que a gente está falando de transnacionais. Então eu tenho um investimento estrangeiro chegando nesses países. Então, letra A, autonomia tecnológica. Então, esses países em desenvolvimento, esses países emergentes, eles têm uma autonomia tecnológica ou têm uma dependência tecnológica? Tá? Então, aqui eu tiro essa autonomia, eu vou colocar o quê? Uma dependência. Tá? Letra B, crises de abastecimento. Então, ele falou somente do deslocamento, ele não falou da questão da produção. Então, a gente já tira ela daí, certo? Por quê? Porque ele não está se referindo à produção. Está falando apenas do deslocamento, de onde essas indústrias estão saindo e para onde elas estão indo. Letra C, descentralização política. Então, aliás, da onde vêm essas grandes transnacionais, a gente já sabe, dos grandes países desenvolvidos. Tá? Então, não vou ter uma descentralização política, vai continuar essa hegemonia, né? Então, ele ficou aqui bem elencado, esses grupos transnacionais. Letra D, concentração econômica. Então, eu tenho uma concentração econômica ainda dos países desenvolvidos. Por quê? Porque essas transnacionais, na verdade, elas vão estar o quê? Concentrando a tecnologia, concentrando o lucro, né? A gente já pode ir aqui para a letra E, compartilhamento de lucros jamais, tá? Então, o que a transnacional mais em fazer nos países emergentes é justamente ganhar mais lucro. Ele não compartilha, né? Lembre-se que esse capital, quando ele é investido, o lucro ele retorna ao país de origem. Ok? Então, não existe esse compartilhamento. Vai existir o quê? A concentração econômica. Então, as grandes transnacionais pertencentes a esses países desenvolvidos estão gerando somente uma mudança territorial, né? Essa geografia aqui das indústrias. Mas em relação ao desenvolvimento, ele ainda fica concentrado, né, maior parte desse lucro nos países desenvolvidos. Beleza, gente? Então, um abraço e eu aguardo vocês na próxima.